versículo 9, que diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Glória a Jesus Cristo, louvado seja Deus. Primeira lição que nós podemos extrair daqui é o defeito que cada um dos discípulos tinham. Eu quero dizer para você de uma forma bem rápida: você nunca vai encontrar a igreja perfeita. Você nunca vai encontrar pastor perfeito. Vai chegar uma hora que lá onde você congrega ou aqui, você vai ver alguma falha ou em mim, ou no meu filho, ou na minha filha, ou em qualquer um dos obreiros que aqui estão. Jesus, quando ele chama Mateus, nada mais, nada menos do que ele exerceu uma profissão que era uma profissão censurada, estigmatizada, rotulada pela sociedade como profissão de gente desonesta. Mateus, ele era um cobrador de impostos, ele trabalhava na alfândega, e naquele tempo, um cobrador de impostos, ele tinha poder para decidir qual era o valor que ele iria cobrar de determinado imposto a ser pago. Existia também algo a mais que eles faziam, porque o rei determinava. As leis eram regidas pela batuta, pelo cetro do rei. As leis, elas eram então obedecidas, mas eles, por serem pessoas gananciosas e desonestas, eles, por serem pessoas cheias de usura, por serem materialistas, e essa é uma das piores características que pode existir dentro de uma pessoa, como nós um dia fomos, eles se deixavam levar pela sua ganância e pecavam, explorando os mais pobres e até os mais ricos. Mas também eu olho que quando Jesus chama Mateus, ele chama também Pedro. E quem era Pedro? Pedro era um homem grosseiro, grotesco, sem cultura, sem qualquer tipo de esclarecimento de banco de escola, sem conhecimento de ciências e da sabedoria humana. Ele era um homem que ele vivia pescando, com todo o respeito que eu tenho aos pescadores, mas quando nós nos detemos a fazer mais e intensamente aquilo que fazemos, nós nos desconectamos de outros temas, de outros enredos, de outros assuntos, e a gente acaba sendo produto do meio em que a gente vive. Isso não é eu que estou dizendo, mas é a ciência. A psicologia diz que nós somos produto do meio em que nós vivemos. Algumas pessoas são mais sensíveis em absorver as energias que estão ao seu redor, outras não, têm mais personalidade, têm mais identidade. Pedro, ele tinha a identidade de um homem grosseiro, grotesco, de um homem ignorante, não no sentido da estupidez, mas no sentido do desconhecimento. Mas ele foi escolhido por Deus e por Jesus, Podemos também olhar para quem? Para Judas Iscariote. Quem era aquele homem? Um homem ganancioso, um homem que arquitetou um plano maligno dentro do seu coração e se vendeu por dinheiro, por moedas,
E se nós formos pegar aqui o defeito dos demais, nós vamos tomar todo esse tempo, e eu não sou o pregador da noite. Agora, o que me chama a atenção é que Jesus chama 12 discípulos que não eram santos, que não eram anjos, eram cheios de defeitos, eram pecadores, mas foi quem ele escolheu. E eu vim aqui dizer para você, eu vim lá do outro lado da cidade, só para dizer para você que apesar de todos os defeitos e falhas que você tem, Deus escolheu você para uma grande obra, aleluia. Eu tenho ouvido por aí falar, não está na Bíblia, mas eu acredito nisso, porque é algo coerente que diz pregadores aí dos grandes púlpitos, das grandes igrejas. Eles dizem assim: olha, Deus não capacita, Ele não escolhe pessoas capacitadas, mas Ele capacita as pessoas que Ele escolhe. Agora, quando eu olho para cá, Jesus chamando pessoas pecadoras para segui-lo e trabalhar na sua equipe de evangelização, eu também olho que Ele, além de estar ombro a ombro, né, além de Ele estar junto com pessoas cheias de defeitos e cheias de falhas, Ele também senta à mesa com pecadores, Ele também senta à mesa com os perseguidores, aqueles que eram contra exatamente tudo aquilo que Ele ensinava. E Ele é então interrogado por atitude. Ele é interrogado porque ele está sentado com pecadores, ele é censurado porque ele está fazendo isso. É algo que causou um certo escândalo naquele momento, mas aí quando Jesus, de forma sábia como sempre, ele vem e diz assim: olha, eu não vim para aqueles que estão com as suas vidas redondinhas, eu não vim para aqueles que estão com a sua vida toda certinha, eu não vim para aqueles que não têm problema, que estão curtindo os prazeres da vida e gastando os seus dinheiros ao seu bel prazer. Não, eu vim para os pobres, eu vim para os pecadores, eu vim para os desvalidos, exclusos da sociedade, os segregados pelos apartheids da vida. Foi para esses que Jesus veio. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que quando você vem numa igreja de crente, você encontra tudo aquilo que não prestava. Você encontra um ex-drogado, você encontra um ex-ladrão, você encontra um ex-assassino, você encontra uma ex-isso, um ex-aquilo. E outra vez alguém chegou para mim e me perguntou: meu apóstolo, por que é que na igreja de vocês só tem gente que não prestava no passado? E eu disse para ele: sabe por quê? Porque o Jesus que o evangelho prega, o Jesus que o crente apresenta para o mundo, é o Jesus que já desceu daquela cruz, está vivo e está em nosso meio, e aonde Ele está, há fartura de poder e de alegria, de transformação e de liberdade. É por isso que nas nossas igrejas evangélicas é cheio de estudo, porque, irmão, ovelha, ele procura onde tem grama para ele comer. Quem está com a sua vida tudo ok, irmão, está lá na igreja apostólica romana, a igreja que não faz ferida no inferno. Eu não vou nem pedir licença para falar isso. Eu não tenho que pedir licença para falar isso. Enquanto nos acusam de ladrão, eles lá estão casando homem com homem e mulher com mulher. Quem já viu isso? Padres celebrando o casamento de homem com homem. Quem já viu o Papa fazendo apologia à união estável? Eu não tenho nada a ver com a sua opção sexual. Eu tenho que te amar, mas odiar o que tu faz. E que Deus fale mais alto na tábua do teu coração. Vamos aplaudir Jesus, porque só Ele merece.